Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Emor, que significa dize em hebraico. Vamos estar tratando de Levítico 21:1 e o final da Parashá é 24:23, né? Vamos estar então fazendo alguns comentários sobre esta porção da Torá. Esse texto da Torá, ele vem falando para a gente sobre várias coisas e ele inicia falando sobre os sacerdotes. E um sacerdote que não deve se contaminar por causa de uma pessoa morta, para que eles não profanem o nome do Eterno, porque eles também têm acesso às ofertas queimadas e pelo contato que eles têm com o Eterno. Então, a ordem dada nesta Parashá é que os sacerdotes possam ser pessoas santas. Por onde a Torá passa? Ela passa pela santidade interior, pela santidade exterior, pela santidade nas vestes, pela santidade na fala, pela santidade na atitude. Agora, a grande pergunta é: como é que o sacerdote deve ser, fisicamente falando? Será que o Eterno se preocupa com isso? A resposta é sim. Na Torá, no capítulo 21, do verso 17 ao 21, nós temos uma descrição de como o sacerdote deveria ser. Vamos lá? Está escrito assim: fala a Aharon, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Elohim. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou um homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Aharon, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Eterno. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Elohim. Puxa, um texto para a gente pensar, para a gente poder refletir sobre ele. Vamos lá, então. Complicado, né? Porque nós vamos tocar em coisas agora que são muito, muito delicadas. Principalmente no politicamente correto. Vamos lá, então. Na descendência de Aharon, ninguém deles, dos sacerdotes, poderia ter qualquer tipo de defeitos. Os defeitos, então, que são listados aqui, são coisas que impediriam alguém da descendência de Aharon de exercer o sacerdócio. E depois nós vamos fazer uma ponte disso para os 5 ministérios listados nas Escrituras por Shaul. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de tratar dessa questão da Torá para depois a gente vir para os dias de hoje. Vamos lá, então. Primeira coisa, um homem cego não pode oficiar, não pode oferecer o pão do Eterno, não pode entrar no santuário como sacerdote. Lembre-se que nós estamos falando aqui do sacerdócio, ok? Não são daquelas pessoas que vão prestar culto ao Eterno, vão servir ao Eterno. Nós estamos falando de quem oficia, ok? Para ficar muito claro isso, para que depois ninguém diga assim: o Rabino gravou um vídeo dizendo que quem é cego, essa pessoa não pode servir ao Eterno. Ok? Vamos deixar muito claro isso, para que depois não hajam comentários atravessados no que diz respeito a isso. Então vamos lá. Um homem cego. Como é que um homem cego, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ou um ou em 2 olhos,
poderia oferecer as ofertas queimadas ao Eterno, ele podia entrar no Santo dos Santos como Kohen Gadol, ou mesmo trabalhar para que as ofertas fossem preparadas para os sacrifícios. Como uma pessoa conseguiria fazer isso? Isso fica parecendo assim, mas uma coisa óbvia, Rabino. Não é tão óbvio não. Tem gente que acha que não tem problema. E aqui, irmãos, eu gostaria de lembrar que todas essas atribuições da Torá que são impedimentos para o sacerdócio, impedimentos físicos, vão depois apontar para o Mashiach. Então, eu gostaria que você entendesse que o Senhor já está falando algo conosco que nos reportará ao Mashiach. Então, quem tem cegueira não pode. Quem é coxo também não pode. Uma pessoa que manca da perna, essa pessoa não pode exercer o sacerdócio. Como ela faria para, por exemplo, o sumo sacerdote que no dia de Yom Kippur ele passava de um dia para o outro sem dormir, servindo ao Senhor, lendo Torá, conversando com os demais sacerdotes, preparando o serviço de Yom Kippur para que ele pudesse entrar e sair do Kodesh HaKodashim várias vezes. Como é que alguém coxo poderia, com esse defeito, fazer todo esse esforço? Como é que alguém coxo poderia pegar as ofertas, os sacrifícios para colocar em cima do altar? Os irmãos entendem que essas limitações físicas, elas impedem a pessoa de fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, a pessoa quando ela tem o nariz chato, aqui em hebraico a palavra é harum. Isso mostra no texto hebraico que a pessoa tem um nariz que é anormalmente comprido ou curto, ou com uma narina tampada, ou com defeito no nariz, tá? Uma deformidade no nariz. Então, isso também, irmãos, impediria a pessoa de servir ao Senhor. Aí você pergunta assim, mas por quê? O nariz a pessoa não tem que fazer um esforço físico, mas o sacerdote, ele é a figura do Eterno na terra, ele é o representante do Eterno na terra, e no nosso caso nós somos representantes de Yeshua. Então você imagina uma pessoa que está pregando com um defeito físico, o que vai chamar mais a atenção dos ouvintes não é a pregação, mas é o defeito que a pessoa carrega. Eu vou mostrar isso para você depois, fique tranquilo, tá? Membro disforme, para continuar a nossa lista, a palavra em hebraico é sarua. Alguns dizem que isso inclui qualquer um que tem um membro desproporcional, enquanto outros dizem o seguinte, que é um membro anormalmente grande ou pequeno. Estou falando de braços, pernas. Isso inclui também deformidades físicas no pé, na mão, ok? Sarua, então, pode denotar também alguém que tem o quadril deslocado, tá? E outras pessoas podem dizer também que é algo relacionado às orelhas, que podem ter sido mutiladas ou ter sofrido algum acidente. Você percebe aqui que o termo em hebraico ele é bem abrangente e ele pode se referir a várias coisas que impediriam essa pessoa de continuar ou de entrar para ser um sacerdote. O corcunda, a palavra é giben, que significa também grosseiramente gordo. Ora, quem é corcunda não tem como. A pessoa já olha para baixo o tempo inteiro, ela não consegue olhar para cima, ela não consegue encarar as pessoas. Esse defeito físico impede que a pessoa fique ereta e possa olhar nos olhos de outrem. Entende isso? Giben, que também pode significar grosseiramente gordo,
nos mostra que esse tipo de situação, ela é um desvio. É um desvio que pode estar relacionado com problemas interiores como ansiedade, medo, depressão. A pessoa, então, ela come. E isso também aponta para o tipo de comida que essa pessoa está comendo. Alguém que é grosseiramente gordo, certamente não tem uma dieta de acordo com a Torá. Se essa pessoa não tem uma dieta de acordo com a Torá, como é que ela pode ir para o altar do Eterno oficiar? Entenda isso. Por isso nós estamos tocando em coisas, eu disse aqui, que não é politicamente correto, mas que é a Torá falando conosco. Ah, Rabino, as pessoas têm que fazer dieta? Lógico que tem. Lógico, tem uma dieta na Torá, tem uma dieta nas Escrituras, que nos proíbe de comer algumas coisas e nos libera as demais. Ou seja, ou eu obedeço para subir ao altar do Senhor como um sacerdote, ou então eu vou andar do jeito que eu quiser, mas também eu não tenho direito ao sacerdócio. Aí eu vou querer me colocar como sacerdote, tendo todos os defeitos inerentes que a Torá diz, e mesmo assim achando que está tudo tranquilo. Outra coisa, anão, em hebraico é dak, tá? Alguns dizem que isso pode ser um problema nos olhos, mas outros dizem que isso é um nanismo mesmo, tá? Então você imagina, irmãos, uma pessoa, um sacerdote, anão. Imagine isso, irmãos. Imagine ele tendo que pegar e oferecer algo sobre o altar, e você se lembra que o altar tem dimensões específicas, não só o altar de sacrifício, mas também o altar de incenso, no lugar santo. E dependendo do tamanho dessa pessoa, ele não vai conseguir chegar. Como é que ele vai fazer isso? Está complicado, está ficando cada vez mais complicado. Você veja como a sabedoria do Eterno se manifesta na Torá. Por que o Eterno limita essas pessoas? É justamente por isso. Vamos continuar. Aquele que tem mancha, em hebraico é tebalul. Alguns dizem que isso é uma mancha no olho, uma mancha branca, na íris ou na pupila. Outros veem como um crescimento do olho, como um defeito, uma falta dos cílios, tá? Outros dizem que são crescimentos anormais dos olhos. Tudo isso também inviabiliza o sacerdócio. A pessoa pode ter nascido na tribo sacerdotal, mas ela tem seu sacerdócio inviabilizado por isso. Veja bem, irmãos, isso é uma coisa séria. Aí a Torá fala de forte eczema, garav em hebraico, que denota também uma úlcera de pele maligna. Como que o sacerdote vai vestir uma veste sacerdotal, tá? com as mangas curtas, e ele vai oficiar, e de repente as pessoas vão olhar e vão ver uma úlcera, alguma coisa no seu braço, na sua mão, e vão olhar e vão dizer, mas por que ele está assim? Por que ele pode chegar e entrar no lugar santo com esse tipo de deformidade, com esse tipo de enfermidade? Continua a Torá falando sobre a hérnia, os testículos inchados, meroach asher, que significa os testículos partidos ou falta dos testículos. E também pode falar de uma pessoa com uma pele, com um defeito de pele anormalmente escuro. Tudo isso, irmãos, inviabiliza o sacerdócio de alguém. Você diz assim, mas a aparência externa não importa para o Eterno. Importa sim. Importa porque foi Ele que estabeleceu estes critérios. Não fui eu, não foi você. Isso não foi estabelecido por uma comissão rabínica. O Eterno deu essas instruções a Moshe. E por que ele fez isso?
para evitar que no futuro o sacerdócio fosse exercido por pessoas que não iriam se preocupar com a sua própria aparência, não iriam se preocupar com o seu estereótipo exterior, e poderiam ir para o altar de qualquer forma e com qualquer vestimenta. Irmãos, quando você pega a Escritura, você vai ver que há uma preocupação com a imagem do sacerdote. O sacerdote não é só o pai, ele não é só o chefe de família. O sacerdote é aquele que vai liderar uma congregação, vai liderar uma sinagoga, vai liderar uma igreja. Essa pessoa precisa ter uma aparência, uma postura diferente das demais. O sacerdote, ele tinha uma roupa que o distinguia das demais pessoas, e nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas não era só a roupa, era a sua aparência exterior, para que ele pudesse, onde ele andasse, ele ser também reconhecido como um Cohen, como um sacerdote. Por isso é tão importante a gente entender que quando alguém toma o púlpito, sobe ao altar, essa pessoa não pode ir àquele lugar de qualquer forma, ela não pode ter qualquer aparência. Para que a aparência dela não chame mais a atenção do que o conteúdo que ela vai transmitir da palavra do Eterno. Tudo isso, irmãos, é muito, muito importante. Isso tem um peso na hora da transmissão da palavra. Uma outra coisa, irmãos, que nós também precisamos entender. Quando Yeshua vem, o profeta Isaías diz que ele não tinha aparência nem formosura. Mas quando Yeshua ressuscita com o poder e a autoridade do Ruach HaKodesh, e ele é levado ao Olam Rabá para se assentar à direita do Hakadosh Baruch Hu, do Eterno, santo, bendito seja ele. E ele está ali hoje como nosso Cohen Agadol, nosso sumo sacerdote. E você acha que Yeshua ele tem qualquer defeito físico na sua aparência? Você acha que ele está lá com qualquer roupa? Você acha que ele está assentado lá no trono ao lado do Eterno, com uma bermudazinha, uma regatinha e todo? É isso, irmãos, que nós precisamos entender. Porque as pessoas acham que quando Yeshua veio, a Torá toda, isso aqui é bobagem, isso aqui não precisa desses critérios. Uma das coisas impressionantes, que me impressionam, particularmente falando, é ver líderes subindo ao altar de tênis, de bermuda, de camiseta. Não tem problema. Eu quero alcançar o jovem. Mas você acha que essa é a estratégia para alcançar o jovem, é ser como ele? Ou é você levar para ele uma mensagem que vai impactar a sua vida, inclusive no seu modo de ser, no seu modo de se vestir, no seu modo de agir? As pessoas hoje, irmãos, não querem tudo igual. Elas precisam de algo que transforme as suas vidas. E a transformação passa por isso. Uma pessoa, ela tem que ser respeitada pelo seu chamado, ela tem que ser respeitada pelo ministério, ela tem que ser respeitada pelo tempo que ela passou se preparando para chegar até aquele ponto. É impressionante, irmãos, que algumas pessoas dizem assim, que na época de Yeshua, isso tudo não... isso aí foi abolido, deixa para lá. Citam um exemplo de Kefa, de Pedro, dizem que ele era iletrado. Eu queria te dar uma informação. Uma criança começa a aprender a Torá aos 3 anos. Ela é alfabetizada, aprendendo a ler o livro de Vaikra, que é Levítico, que é esse livro que nós estamos tratando. Ela começa
a entender as primeiras letrinhas do Aleph Bet através do livro de Vaikra. Ela começa com 3 anos. E quando ela chega aos 40 anos, ela pode então adentrar na parte mais profunda do estudo das Escrituras, a parte do Sod, que é o segredo. Kefa passou por tudo isso. Ele não era um ignorante, ele só não participou de uma yeshiva, que já foi diferente do caso de Shaul, que era o Paulo. Então Kefa, o Pedro, ele não era um ignorante. Ele podia ter aqueles arroubos, né? Ele era uma pessoa que ele tinha uma personalidade forte, mas ele não era um ignorante. Tanto que ele não era, que quando você pega em Atos, quando ele faz aquele discurso acerca de Yeshua, ele faz uma síntese do ministério de Yeshua de uma forma tão brilhante que as pessoas falam assim, o que eu preciso agora? Ele não tinha só a unção, ele tinha uma didática e um conhecimento. Então, uma pessoa ela tem que ser respeitada por isso. Ela tem que ser respeitada pelos anos que ela passa trabalhando, estudando, se preparando. A aparência do sacerdote e do Kohen Agadol, do sumo sacerdote, passa por isso. Passa pelos anos de estudo que ele tem. Passa pelo preparo que ele tem para poder saber fazer uma coisa, responder uma pergunta, se comportar em público ou dentro das suas congregações. Por isso é importante a aparência externa dele. Por isso é importante, quando ele estiver andando em algum lugar, as pessoas vão dizer, é o rabino fulano de tal, é o mestre fulano de tal, é o pastor, é o apóstolo fulano de tal. Mas ele vai ser reconhecido por sua postura. E porque ele é uma pessoa que se cuida também. Isso não significa que nós temos que perder tempo em academia, ficando forte, vou malhar. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa cuidar de sua saúde, você precisa cuidar de sua aparência exterior. Precisa fazer aquelas coisas que são normais. Não pode abusar na comida, na bebida, não pode abusar nessas coisas. Na hora de nós nos portarmos, tem que ter equilíbrio, irmãos. Isso também é uma questão que está implícita aqui. Não é só aquela aparência exterior. A aparência exterior, eu preciso cuidar dela, mas eu preciso cuidar do meu exterior também. Tudo isso, irmãos, sabe por quê? Porque nós somos o reflexo do Mashiach na terra. Nós somos os seus representantes. A palavra diz que ele fez de mim e de você reis e sacerdotes. Reis no sentido de poder governar. Governar através da palavra, profetizando, levantando as nossas mãos, orando, para que haja cura, libertação, salvação. E sacerdócio no sentido de que nós vamos conduzir as nossas famílias ao nosso Mashiach Yeshua. E também vamos conduzir outras pessoas. Mas não no sentido de que eu vou ser rei. Para quê? Rei já tem um, que se assenta no trono, e tem o seu príncipe, que é chamado de príncipe da face, que é Yeshua. Eu vou querer ser rei para quê? Não fui chamado para ser rei, fui chamado para ser servo. E esse também é um dos problemas de se exagerar, porque existem líderes que exageram. Precisa daquela ostentação para mostrar com a aparência que ele tem autoridade. E às vezes quando você sacode, né? Ou vai buscar dentro daquele líder alguma coisa consistente, você não acha, só tem aparência. Por isso, irmãos, que isso é uma linha muito fina entre uma coisa e outra. Nós não podemos exagerar nem num lado e nem no outro. Nem sermos demasiadamente humildes e nem demasiadamente arrogantes. As nossas vestimentas têm que ser vestimentas equilibradas. A nossa aparência tem que ser uma aparência equilibrada.
Vai chegando um tempo que nós vamos envelhecendo, mas a gente precisa se cuidar. Entenda tudo isso, porque a aparência do sacerdote, ela é importante. Porque onde você for, você é o retrato do Mashiach na terra. E o dia que eu e você formos tomados dessa terra, seremos tomados e revestidos com o nosso verdadeiro corpo. Um corpo glorificado, um corpo que vai ser transformado pelo Ruach HaKodesh. Mas para isso acontecer, irmãos, eu tenho que estar me cuidando aqui. Eu preciso, então, entender que o chamado para o ministério, ele é feito, o Eterno vai honrar pessoas que já têm determinadas qualidades e ele vai aprimorar tudo isso. E lógico, irmãos, nós sabemos que se existe essa determinação aqui em Levítico, o Eterno não vai chamar pessoas para o ministério com esses defeitos. Porque senão ele estaria contrariando a sua própria palavra. E aí você pode me dizer assim, mas Rabino, existem pessoas que têm esses defeitos? Então nós precisamos avaliar duas coisas. Quando ele foi chamado, ele era assim ou ele se tornou daquele jeito? E quando ele foi chamado realmente pelo Eterno? Essas duas perguntas precisam ser feitas. Por quê, irmãos? Porque infelizmente hoje nós temos uma distorção nessa questão relacionada ao sacerdócio. Muitos sacerdotes hoje, e eu digo isso com pesar no meu coração, muitos têm assumido uma postura que tem sido terrível. O seu exemplo tem sido um exemplo negativo, um exemplo a não ser seguido, quando Yeshua nos deixa um exemplo totalmente contrário, para que nós possamos olhar para ele e servi-lo. Shaul disse assim, sede meus imitadores, e a pergunta é, qual era a autoridade que ele tinha? Alguns dizem assim, mas a Brit Hadashah diz que Shaul também era uma pessoa que ele não era tão bonito e tal, mas eu não estou falando de beleza, eu estou falando da gente ter uma postura e um recato, e também uma aparência que não seja agressiva. Por isso, quando nós formos, irmãos, para as nossas igrejas, congregações, sinagogas, nós precisamos estar indo da forma correta. Se cuide para que você não tenha nenhum defeito, nenhum problema. Por quê? Porque o sacerdócio exige isso. O sacerdote ele tinha que ter essa conduta, ele precisava se cuidar o tempo todo. Por isso o povo cuidava dos sacerdotes, o povo cuidava dos levitas, para que eles, sendo a imagem do Eterno, eles fazem essa interface, essa conexão entre o Hakadosh Baruch Hu e o povo. Para isso, então, eles precisavam ter o mínimo e se cuidar. E eu gostaria, irmãos, de terminar esse vídeo falando uma coisa. Você que é sacerdote, avalie a sua postura, avalie seu dia a dia. Cuide-se. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide da sua aparência sem exagerar. Mas se cuide, porque você que é o reflexo de Yeshua aqui na terra, as pessoas precisam olhar para você. Como sacerdote, precisam dizer, puxa vida, essa pessoa representa bem o Messias. Ele representa bem o Senhor aqui. Ele é realmente alguém em quem eu quero me espelhar, alguém a quem eu quero seguir, porque ele segue e serve Yeshua. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar dentro desse padrão de Levítico e entender que os ministérios são dados a pessoas com capacitações que vão ser aprimoradas, mas também com pessoas que lá, antes de chegar no ventre da mãe, já tinham um chamado para que a obra do Eterno pudesse ser feita de forma diligente. Sejamos nós, então, tais pessoas, que fomos chamados já na eternidade, antes dos nossos espíritos e almas entrarem nos nossos corpos. Antes mesmo de nós nascermos, já havia um chamado latente dentro do nosso coração, na nossa alma,
que esse chamado possa ser cumprido de forma correta, de forma plena e de forma que nós vamos santificar não só o nome do Senhor, mas a pessoa do Senhor e Yeshua, onde quer que nós andemos. Tudo isso depende de nós, irmãos. Depende do nosso dia a dia, da nossa postura, depende das transformações que precisam ser feitas em nós para cumprirmos as exigências da palavra do Eterno. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, clique aí, favorite o vídeo e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E, por favor, espalhe esse vídeo por onde você puder. Mande a todos os seus contatos, para que nós possamos continuar fazendo a obra do Eterno diligentemente. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.